Pessoal, bom, esse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho do decreto 70274, que trata das normas de cerimonial público, tá? Eu vou dividir esse vídeo em partes, porque vou dividir esse vídeo em partes, não, vou dividir esse decreto em partes, porque ele é um decreto grande, tá? E a gente também, como sempre a gente faz, a gente não vai falar de tudo, tá bom? É o decreto 70274, que aprova as normas do cerimonial público e a ordem geral de precedência, tá? Bom, no artigo 1º diz o seguinte: são aprovadas as normas do cerimonial público e a ordem geral de precedências anexas ao presente decreto, que deverão ser observadas pelas solenidades oficiais realizadas em que locais, né? Então, na capital da República, nos estados, nos territórios federais e nas missões diplomáticas do Brasil. Observa que aqui não tem municípios, tá? Ele diz o seguinte: capital da República, estados, territórios federais e nas missões diplomáticas do Brasil. Então fica com essa informação, tá? Que essas normas deverão ser observadas na capital da República, estado, território federal e missões diplomáticas. Tá bom? Aí vamos lá pro anexo, tá? Bom, o artigo 1º trata: o presidente da República presidirá sempre a cerimônia a que comparecer. Então, sempre que houver uma cerimônia que o presidente da República comparecer, ele é quem presidirá essa cerimônia, tá? E aqui no parágrafo único traz o seguinte texto, né? Os antigos chefes de Estado, os antigos presidentes, passarão logo após o presidente do Supremo Tribunal Federal, desde que não exerçam qualquer função pública. Por quê? Nesse caso, a precedência será determinada pela função que estiverem exercendo. Então, preste atenção, porque é comum a questão falar assim: os antigos chefes de Estado passarão após o presidente da República. E está errado. Os antigos chefes de Estado passarão após o presidente do STF, tá? Isso se eles não exercerem funções públicas. Porque se eles exercerem funções públicas, a precedência será determinada pelo cargo, né? Pela função que ele estiver exercendo. Pelo cargo não, pela função que ele estiver exercendo, tá? Bom, não comparecendo o presidente da República, o vice-presidente da República vai presidir a cerimônia a que estiver presente, tá? Bom, seguindo aqui, o artigo 4º fala da precedência entre os ministros de Estado, ainda que interinos, tá? Então, essa precedência existe. Qual ministro tem prioridade, né? Então, assim, qual é o critério utilizado para estabelecer a precedência entre os ministérios, tá? Entre os ministros de Estado. Então, é determinada pelo critério histórico de criação do respectivo ministério. Então, os primeiros ministérios criados têm precedência nessas cerimônias sobre os ministérios criados depois, tá? Então, temos aqui os primeiros: Justiça, Marinha e Exército, e por último, Interior e Comunicações, tá? Então, o que determina a ordem de precedência dos ministérios é o histórico de criação do respectivo ministério, tá? Bom, seguindo aqui. Bom, aí aqui fala no artigo 6º da precedência nos estados, DF e territórios, tá? Então, olha aqui, nos estados, DF e territórios, o governador presidirá as solenidades a que comparecer, salvo a dos poderes legislativo e judiciário e as de caráter exclusivamente militar, nas quais será observado o respectivo cerimonial. Então, nos estados, DF e territórios, quem preside as cerimônias? O governador, né, se ele estiver presente, com exceção das cerimônias dos poderes legislativo, judiciário e exclusivamente militar, porque eles têm o cerimonial deles, né, cerimoniais próprios deles, tá? Então, tem essas exceções, legislativo, judiciário e as de caráter exclusivamente militar, tá bom? Ok. Bom, o artigo 8º também trata da precedência entre os governadores de estado. Como é feita essa escolha, né? Como é determinada a ordem de precedência? Então, é determinada pela ordem de constituição histórica.
dessas entidades, ou seja, os primeiros estados criados terão precedência sobre os últimos estados criados, tá? Os governadores. Então temos aí os primeiros: Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão, Pará, Pernambuco, tá? E por último, Rondônia e Roraima. Artigo 10 fala que nos municípios, quem preside as cerimônias das solenidades municipais? O prefeito, tá? Bom, e artigo 16 trata dos casos omissos. Os casos omissos, o chefe, por exemplo, houve falta, tá? Então, houve uma omissão. O chefe do cerimonial, quando solicitado, tá? Ele vai prestar esses esclarecimentos dessa omissão e vai determinar colocação de autoridades e personalidades que não constem da ordem geral de precedência, tá? Então, se houve uma omissão, esse chefe do cerimonial, ele vai determinar a colocação de autoridades e personalidades e vai prestar os esclarecimentos quando solicitado. Bom, é importante que você saiba que em jantares e almoços nenhum convidado pode fazer-se representar, tá? Então, em jantares e almoços, nenhum convidado pode se fazer representar. Não pode mandar um representante para participar de jantar ou almoço. Assim também, no parágrafo 2º, nenhum convidado poderá fazer-se representar nas cerimônias a que comparecer o presidente da República, ok? Bom, aí vamos falar aqui do artigo 20. A gente vai falar do hino nacional e do pavilhão presidencial e da bandeira nacional. Deixa eu ver se é bastante coisa. É bastante coisa. Vamos lá. Bom, o hino nacional. A execução do hino nacional se terá início depois que o presidente da República houver ocupado o lugar que lhe estiver reservado, salvo nas cerimônias sujeitas a regulamentos especiais. Então, o presidente da República tomou lá o lugar dele naquela solenidade. Aí sim, o hino nacional poderá ser executado, tá bom? Nas cerimônias em que se tem que executar o hino nacional estrangeiro, o hino nacional é tocado antes do hino, o hino nacional estrangeiro é tocado antes do hino nacional brasileiro, tá? Em virtude do princípio da cortesia, ok? Então, sempre o hino nacional estrangeiro antes do hino nacional brasileiro, pelo princípio da cortesia. Bom, e aqui no artigo 21 trata do pavilhão presidencial, que seria o quê? A bandeira do presidente da República, tá? A bandeira presidencial aqui no caso. Então, olha lá, o pavilhão presidencial é hasteado na sede do governo e no local em que o presidente da República residir, quando ele estiver no Distrito Federal, e nos órgãos, autarquias e fundações estaduais e municipais, sempre que o presidente da República eles comparecer. Então, de acordo aqui com o decreto, essa bandeira do presidente, pavilhão presidencial, é hasteado na sede do governo, tá? E no local em que o presidente da República residir, quando ele estiver no Distrito Federal. E também nos órgãos, autarquias e fundações federais, estaduais e municipais, sempre que o presidente da República comparecer a esses locais. Também aplica-se esse disposto aqui, tá? Para o caso do vice-presidente da República. Bom, aqui tem alguns artigos que falam sobre a bandeira nacional, tá? Então diz o seguinte: a bandeira nacional pode ser utilizada em todas as manifestações de sentimento patriótico dos brasileiros, sendo oficial ou particular. Então, uma cerimônia de caráter particular que o cidadão queira demonstrar o seu sentimento patriótico pode utilizar sim a bandeira nacional, tá bom? Essa bandeira ela pode ser hasteada, ela pode ser distendida, ela pode ser utilizada em mastro e sem mastro também, tá? Reproduzida sobre tetos, paredes, compondo outras bandeiras, conduzida em formaturas e desfiles e distendida sobre caixões, tá? Até a ocasião do sepultamento. Até a ocasião do sepultamento. Então, ela não é
colocada no, digamos assim, no local, né, do caixão. Ela, até a ocasião do sepultamento, ela não pode ser enterrada com o morto, digamos assim. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, o parágrafo único do artigo 26 trata o seguinte: hasteia-se obrigatoriamente a bandeira nos dias de festa ou de luto nacional em todas as repartições públicas, nos estabelecimentos de ensino e sindicatos. Então, dias de festa ou luto, as repartições públicas, estabelecimentos de ensino e sindicatos hasteiam a bandeira nacional. Nas escolas públicas ou particulares, é obrigatório o hasteamento solene da bandeira durante o ano letivo pelo menos uma vez por semana. Então, escolas públicas ou particulares devem hastear a bandeira uma vez por semana durante o ano, tá? Isso aqui é importante, ó. A bandeira nacional pode ser hasteada e arriada a qualquer hora do dia ou da noite, a qualquer hora. Mas, normalmente, esse hasteamento ocorre às 8 e o arriamento às 18, tá? Durante a noite, essa bandeira deve estar iluminada. A bandeira nacional, quando ela não estiver em uso, ela deve ser guardada em um local digno, até transportada também de forma digna, tá? Bom, pessoal, para o vídeo não ficar extenso, a gente fez algumas leituras de alguns artigos desse decreto e depois eu vou começar aqui o próximo vídeo a partir do artigo 36, tá? É importante que você leia o decreto. Qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail para mim, tá? É professorasuzanalousada@gmail.com, tá? A gente vai dividir em partes, porque esse decreto é muito extenso, muito difícil e até cansativo de vocês lerem aí, tá bom? Se eu observar mais alguma coisa aqui que eu considero relevante, tá, olha só. Artigo 29. Quando em funeral a bandeira ela fica meio mastro, tá? Então a bandeira fica a meio mastro. Nesse caso, o hasteamento ou arreamento, no caso de hasteamento ou arreamento, ela deve ser levada primeiro até lá em cima e depois é que ela fica meio mastro, tá? Então temos um funeral, a bandeira ela vai até o topo e depois retorna a meio mastro, tanto no hasteamento como no arreamento, tá? Se vai arriar a bandeira, ela também sobe para depois descer. E se vai hastear, ela sobe para depois hastear até meio mastro, tá bom? E quando ela é conduzida em marcha, o luto ele é indicado por um laço de crepe atado junto à lança, tá? Uma vez eu vi uma questão falando que era uma faixa diagonal que identificava o luto, e não é. É um laço de crepe junto à lança, tá? Quando ela é conduzida em marcha, ok? A gente vai encerrar o vídeo aqui para não ficar muito extenso e depois a gente continua falando desse decreto 70274, tá bom?